Imagina que você acorda cedo, numa manhã de sábado, abre a janela do seu quarto e vê o que sempre viu: grade. A grade da janela, a grade da porta, o portão eletrônico lá embaixo, o interfone, a câmera. Você mora num apartamento popular em Fortaleza, ou numa casa de classe média em Belo Horizonte, ou num sobrado em Santo André, não importa. A grade faz parte do cenário como faz parte o cheiro de café. Você nunca parou para pensar nisso porque sempre esteve ali. É assim. É o Brasil. Agora imagina que você abre o Google Maps, entra no Street View e começa a passear pelas ruas de qualquer cidade do interior da Alemanha. Ou de Portugal, ou da Dinamarca, ou da Holanda. Casas com janelas abertas, sem grade nenhuma. Jardins que dão direto para onde é calçada. Sem muro, sem cerca, sem nada. A porta da frente a menos de 2 metros da rua. Às vezes nem porta tem, só uma entrada coberta. As pessoas passam na calçada a centímetros das janelas da sala. E lá dentro, alguém está assistindo televisão tranquilamente, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E você olha aquilo e pensa: como assim? Não roubam, não invadem, não acontece nada? Aquilo parece quase ingênuo de tão diferente. Parece de outro planeta. E é exatamente aí que a história começa a ficar interessante. Porque a resposta para essa diferença não é simplesmente lá é mais seguro. Não é só isso. Na verdade, se você achar que é só isso, você está perdendo a parte mais fascinante do negócio. Porque por trás da grade na janela da sua casa existe uma história que mistura colonização, desigualdade econômica, arquitetura, a psicologia coletiva e décadas de decisões políticas que moldaram a forma como o brasileiro se relaciona com o espaço em que vive. E quando você entender tudo isso, você nunca mais vai olhar para a grade da sua janela do mesmo jeito. Mas antes de chegar lá, deixa eu te fazer algumas perguntas que talvez você não tenha considerado. Por que o muro alto virou símbolo de status no Brasil e não de pobreza? Por que as mesmas cidades europeias que têm casas abertas também têm índices de criminalidade que não são zero? E mesmo assim, ninguém coloca grade? E tem mais. Por que, quando o Brasil tentou construir conjuntos habitacionais sem muros, as próprias pessoas que moravam lá começaram a construir cercas? O que esse comportamento revela sobre algo muito mais fundo do que a questão da segurança? Essas são as perguntas que a gente vai responder aqui. E eu garanto que algumas das respostas vão te surpreender. Porque o que parece ser uma questão de violência urbana é, na verdade, uma questão de como uma sociedade inteira aprendeu a se enxergar. Fica aqui comigo que isso vale cada minuto. Para entender por que o Brasil construir muros onde a Europa não constrói, você precisa primeiro entender que esse comportamento não caiu do céu. Ele tem origem, tem data, tem causa. E começa bem antes do que você imagina. O Brasil foi colonizado de um jeito muito específico. A terra foi distribuída em grandes blocos para poucos donos, os famosos latifúndios. Quem tinha terra tinha poder. Quem não tinha era trabalhador, escravo, agregado. Essa distinção entre o espaço do dono e o espaço de fora não era simbólica, era física, concreta, vigiada. A casa grande estava separada da senzala. O fazendeiro estava separado do trabalhador. A cerca não era decoração, era afirmação de poder. Essa lógica de separação física entre quem tem e quem não tem atravessou os séculos praticamente intacta. O Brasil não passou por uma reforma agrária que redistribuísse não só a terra, mas também a mentalidade associada a ela. A independência, em 1822, não desfez as hierarquias coloniais. A abolição da escravatura, em 1888, não foi acompanhada de políticas que integrasse os libertos na sociedade de forma plena. A República não fez uma ruptura com a lógica da exclusão. O que aconteceu foi que essas hierarquias migraram da fazenda para a cidade. O latifúndio virou condomínio fechado. A casa grande virou mansão murada. E a necessidade psicológica de marcar a diferença entre meu espaço protegido e o espaço de fora
que é perigoso, foi parar dentro da cabeça de todo brasileiro, independente de classe social. Percebe o que isso significa? O muro no Brasil não é só resposta à criminalidade, é resposta a séculos de uma sociedade organizada em torno da separação. E aí você deve estar pensando, mas e a Europa? A Europa também teve feudalismo, também teve aristocracia, também tinha e quem não tinha. Por que eles não desenvolveram a mesma relação com o espaço físico? Essa é exatamente a pergunta certa, e a resposta é mais complexa do que parece. A Europa medieval, sim, tinha fortalezas, muralhas, castelos, fossos. As cidades medievais europeias eram densamente muradas. Mas o que aconteceu na Europa ao longo dos séculos seguintes foi um processo gradual de redistribuição de poder, de criação de espaços públicos funcionais, a de consolidação de um Estado capaz de oferecer segurança coletiva de forma razoavelmente confiável. Não foi perfeito, não foi uniforme, mas foi progressivo. A Revolução Francesa, os movimentos operários do século XIX, a reconstrução do pós-guerra com o estado de bem-estar social. Tudo isso foi criando uma relação diferente entre o cidadão e o espaço público. O espaço de fora foi sendo ressignificado como espaço compartilhado, de todos, seguro o suficiente para não precisar ser barrado por muros. Quando você vai à Dinamarca e vê uma casa com janela aberta, dando para a rua, você está vendo o resultado de décadas de investimento público em segurança, em equidade, em confiança institucional. Não é ingenuidade, é história acumulada. Mas espera, porque esse ponto abre uma questão que parece óbvia, mas que na prática é muito mais complicada. Se é uma questão histórica e institucional, por que países com níveis de desigualdade semelhantes ao Brasil também não desenvolveram a cultura do muro da mesma forma? E por que dentro do próprio Brasil existem regiões onde o muro é menos onipresente do que em outras? Vem comigo que a resposta está no que aconteceu nas cidades brasileiras durante o século XX. O Brasil urbanizou em velocidade absurda. Em 1940, menos de 1/3 da população brasileira morava em cidades. Em 2000, eram quase 80%. Isso significa que em 60 anos, o Brasil fez uma transição que a Europa levou mais de 200 anos para fazer. E quando você urbaniza nessa velocidade, sem planejamento suficiente, sem infraestrutura adequada, sem políticas habitacionais consistentes, o resultado é caos. É periferia sem saneamento, é centro sem segurança. É cidade que cresce mais rápido do que o Estado consegue organizar. Nesse contexto, o que fez cada família brasileira? O que qualquer pessoa faz quando o Estado não garante sua segurança? Ela garante a própria. E a forma mais concreta, mais visível, mais imediata de garantir segurança num contexto de insegurança urbana é o muro, a grade, o portão, o cachorro na frente, a câmera. É a privatização da segurança no nível mais básico possível. E aqui vem uma das partes mais perturbadoras dessa história toda. Essa privatização da segurança criou um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais muro, menos olhos na rua. Quanto menos olhos na rua, menos segurança real no espaço público. Quanto menos segurança real, mais muro. O urbanista americano Jane Jacobs, ainda nos anos 60, já descrevia isso com uma clareza que bate até hoje. As ruas seguras são as ruas onde tem gente, onde tem movimento, onde tem janela aberta e vizinho que vê o que está acontecendo. Quando você fecha tudo atrás de muros e grades, você esvazia a rua. E a rua esvaziada é a rua perigosa. Isso não é teoria abstrata. É o que você vê no contraste entre os bairros brasileiros que funcionam melhor e os que funcionam pior. O bairro que tem comércio na rua, calçada usada, movimento de pedestres, tende a ser mais seguro. O bairro que foi planejado para ser só residencial, com casas fechadas e rua vazia, tende a ser mais vulnerável. O muro que parecia proteção virou parte do problema. E aí você deve estar se perguntando: mas os europeus não sabem disso? Eles nunca tiveram insegurança urbana? Tiveram. Tem. O índice de criminalidade em países europeus não é 0.
Existem roubos, existem invasões, existem crimes. A diferença não é que o crime não existe. A diferença é como a sociedade respondeu a ele. E essa resposta tem muito a ver com o nível de confiança que o cidadão médio deposita nas instituições do Estado. Pensa assim: se você mora numa cidade onde a polícia chega quando você chama, onde o sistema judicial funciona razoavelmente, onde existe uma rede de proteção social que reduz o desespero de quem está na miséria, você tem menos razão para se fortalecer individualmente. Você pode delegar parte da sua segurança para o Estado porque o Estado, de fato, a oferece. Agora, se você mora num contexto onde a polícia demora, onde o sistema judicial é lento e desigual, onde a desigualdade é tão grande que cria bolsões de desespero social do lado da sua casa, você não tem luxo de depender de ninguém. Você se protege como pode. No Brasil, especialmente a partir dos anos 80 e 90, com o crescimento das facções criminosas, o aumento do tráfico de drogas e a militarização de certas periferias, a sensação de insegurança se tornou estrutural. Não era mais só estatística, era realidade cotidiana para muita gente e sensação cotidiana para quase todo mundo. E sensação importa tanto quanto realidade quando o assunto é comportamento coletivo. Lembra daquela pergunta lá do início sobre por que o muro alto virou símbolo de status no Brasil? Pois é aqui que a resposta começa a aparecer. Num contexto onde a insegurança é real e percebida, a capacidade de se proteger passou a ser também uma demonstração de poder aquisitivo. O condomínio fechado, com guarita, câmeras, segurança privada 24 horas, tornou-se aspiração de classe média. Não era só segurança, era sinalização social. Era dizer: eu tenho recursos para me isolar do problema. O que na Europa seria visto como exagero ou até como símbolo de paranoia, no Brasil virou marcador de chegada, de ascensão, de ter vencido na vida. E esse fenômeno não ficou na classe alta, foi para baixo. O conjunto habitacional popular tentou ter muro. O bairro de classe média baixa tentou ter portão. A casa simples tentou ter grade. Porque mesmo quem tinha pouco recurso internalizou a lógica de que se proteger fisicamente era necessidade e, ao mesmo tempo, distinção. É uma equação que no exterior parece estranha, mas no Brasil faz todo sentido dentro do seu contexto. Agora, quando a gente fala de políticas habitacionais, o contraste com a Europa fica ainda mais nítido. O Brasil teve programas habitacionais importantes. O BNH, o Banco Nacional da Habitação, criado em 1964, financiou a construção de conjuntos habitacionais por décadas. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, foi criado parcialmente para financiar a habitação popular. Mais recentemente, o Minha Casa, Minha Vida, administrado pela Caixa Econômica Federal, financiou milhões de unidades habitacionais para famílias de baixa e média renda. Mas a forma como esses programas foram implementados reproduziu em vários momentos a mesma lógica de exclusão espacial que marcou a história brasileira. Os conjuntos habitacionais foram construídos longe dos centros, em periferias sem infraestrutura, sem comércio, sem transporte adequado. As unidades eram pequenas e padronizadas, e o espaço público entre as unidades era mal pensado, mal gerido, rapidamente deteriorado. Resultado: as próprias pessoas que moravam nesses conjuntos começaram a construir muros informais, grades improvisadas, divisões físicas entre os espaços. Não porque foram mandadas fazer isso, porque a lógica de proteção do espaço individual já estava tão internalizada que era a resposta automática à ausência de segurança coletiva. Na Europa, o modelo de habitação social seguiu uma lógica diferente, não perfeita, longe disso. Os HLM franceses, os Council Houses britânicos, os Plattenbauten da ex-Alemanha Oriental criaram seus próprios problemas sociais gravíssimos. Mas o design urbano desses projetos partia de uma premissa diferente. O espaço público é responsabilidade coletiva e deve ser gerido coletivamente. Isso não resolveu tudo,
mas criou uma relação diferente com o espaço compartilhado. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque essa diferença de premissa tem consequências que vão muito além da grade na janela. Quando você projeta cidades com a lógica do espaço público como responsabilidade coletiva, você cria condições para que as pessoas desenvolvam confiança mútua. Você anda na rua e vê outras pessoas andando na rua. Você usa o parque e vê outros usando o parque. Você depende do transporte público e encontra outras pessoas dependendo do transporte público. Isso cria o que os sociólogos chamam de capital social, e que é basicamente a confiança que as pessoas de uma comunidade têm umas nas outras e nas instituições comuns. No Brasil, a lógica foi inversa em muitos contextos. O carro privado substituiu o transporte público para quem pode pagar. O condomínio fechado substituiu o bairro aberto para quem pode pagar. O shopping substituiu a praça para quem pode pagar. O colégio particular substituiu a escola pública para quem pode pagar. Cada camada de privatização do que poderia ser espaço ou serviço compartilhado reduziu o contato entre classes, reduziu a confiança mútua, reforçou a lógica do cada um por si. E quando você diminui o capital social de uma sociedade, você aumenta o medo do outro. E quando você aumenta o medo do outro, você coloca mais grade na janela. Só que tem um detalhe que muda tudo nessa análise, e que muita gente não percebe quando faz essa comparação entre Brasil e Europa. A Europa não é uniforme. Quando a gente fala de casas sem grade na Europa, está falando principalmente da Europa do Norte e Central, Alemanha, Holanda, Escandinávia, Áustria. Quando você vai para o sul da Europa, especialmente para partes da Espanha, do sul da Itália, da Grécia, você começa a ver grades. Você começa a ver muros mais altos. Você começa a ver uma relação com o espaço privado que se aproxima mais do que vemos no Brasil. E não é coincidência. As regiões da Europa que têm mais grades são as regiões com maior desigualdade histórica, com tradições feudais que duraram mais tempo, com estados que demoraram mais para se consolidar como provedores confiáveis de segurança. O sul da Itália, que por séculos foi disputado por potências externas e nunca teve um Estado forte e funcional, tem uma relação com o espaço privado muito mais parecida com a brasileira do que com a alemã. Isso não é determinismo geográfico, é padrão histórico. E esse padrão revela que a grade não é fenômeno exclusivamente brasileiro. É fenômeno de sociedades onde o Estado não foi capaz de oferecer segurança confiável e onde a desigualdade foi suficientemente grande para criar medo estrutural entre classes. O Brasil só chegou a um nível tão extremo desse fenômeno porque acumulou todas as variáveis ao mesmo tempo. Colonização baseada na exclusão espacial, urbanização absurdamente rápida, desigualdade entre as maiores do mundo, Estado historicamente fraco na provisão de segurança pública e uma tradição cultural que transformou a proteção privada em aspiração social. Agora, o que está mudando? Porque alguma coisa está mudando. Nas últimas 2 décadas, algumas cidades brasileiras começaram a experimentar com um modelo de desenvolvimento urbano diferente. Curitiba ficou famosa internacionalmente pelo seu sistema de transporte público integrado, que criou uma dinâmica de uso do espaço público diferente da maioria das capitais brasileiras. São Paulo, apesar de todas as contradições, viu um movimento de reocupação de espaços públicos, de criação de ciclovias, de eventos que trazem pessoas para a rua. Algumas cidades menores do interior do sul do Brasil têm índices de segurança e dinâmicas de espaço público que lembram mais certas cidades europeias do que as grandes metrópoles brasileiras. E aí você pergunta, então tem esperança? Tem. Mas não é simples, porque o problema não é só a grade na janela. A grade é o sintoma. O problema é estrutural, histórico, econômico, cultural. Resolver o problema da grade significa resolver o problema da desigualdade, da confiança institucional, do design urbano, da segurança pública. É um processo de décadas, não de anos.
E enquanto esse processo não acontece, o brasileiro vai continuar fazendo o que sempre fez, protegendo o espaço que consegue proteger do jeito que pode, com os recursos que tem. A grade não é fraqueza. É a resposta racional de uma pessoa vivendo dentro de um sistema que não oferece alternativa melhor. É criatividade humana diante de uma limitação estrutural. A Europa sem grade também não é virtude moral. É o resultado de séculos de acumulação de condições que tornaram a grade desnecessária. Quando você entende isso, deixa de ver o muro do seu vizinho como sinal de atraso e começa a ver como o que realmente é: o registro físico de uma história que o Brasil ainda está no meio de contar. Quando você passa na frente de uma casa e vê aquela grade enferrujada, aquele portão pesado, aquela câmera lá no alto, olhando para a rua, você não está vendo falha de caráter. Você está vendo séculos. Você está vendo a fazenda que virou cidade, o medo que virou arquitetura, a desigualdade que virou concreto. E entender isso não resolve o problema, mas é o primeiro passo para pensar de forma mais honesta sobre que tipo de cidade e de sociedade a gente quer construir daqui para frente. Me conta nos comentários. Você mora em casa com muro ou sem muro? E você já morou em algum lugar no Brasil ou fora, onde a relação com o espaço público era diferente do que você está acostumado? Tenho curiosidade de saber como é essa experiência para você na prática. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre algo que você via todo dia sem questionar, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente que curte esse tipo de conteúdo. E se inscreve se você nunca tinha parado para pensar que a grade da sua janela conta uma história que começa séculos antes de você nascer, porque toda semana tem um vídeo novo aqui mergulhando nessas diferenças que parecem óbvias, mas que tem camadas e camadas de história que ninguém te contou. E se esse tema de como a história molda o espaço onde a gente vive te deixou curioso, tem um vídeo aqui no canal sobre por que as cidades brasileiras cresceram tão diferentes das americanas que vai te surpreender da mesma forma. Até lá!